Olá, pessoal do Medicina em Desenho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a anatomia da mão, mais especificamente sobre os ossos da mão, falando um pouco da falange, do metacarpo, dos ossos do carpo e também, como um extra, a gente vai falar um pouquinho sobre a tabaqueira anatômica, ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar da falange. Nós vamos ter a falange distal, a falange medial e a falange proximal. Só que, como vocês podem ver aqui no polegar, a gente só tem a falange distal e a falange proximal, ok? E cada falange vai ter uma cabeça, que vai estar bem aqui, mais para a ponta, ou seja, mais distal. Nós temos um corpo, que está aqui entre a transição da cabeça e da base, e a base também, né, que a gente vai ter em cada uma das falanges. Aqui, aqui, aqui. E a cabeça e a base, principalmente aqui para a falange medial e para a falange proximal, vão ser pontos de articulação, diferente da falange distal, que a cabeça está livre aqui, como vocês podem ver. Agora nós vamos falar um pouco sobre o metacarpo, que vai ser um conjunto de 5 ossos que vai estar aqui entre as falanges e também os ossos do carpo. Cada um deles vai ter uma cabeça, um corpo e uma base. Nós vamos falar agora sobre os ossos do carpo, ou ossos carpais, que é um conjunto de 8 ossos, e ele é dividido em 2 fileiras, a fileira distal, que é essa que está apontada, e também a fileira proximal, que é a que eu vou apontar agora, e nós vamos falar depois. A fileira distal é composta por 4 ossos, sendo o trapézio, que já está apontado aqui, né? O trapézio é esse daqui. E ele tem 4 faces. Ele vai se articular com o primeiro metacarpo, com o segundo metacarpo, com o osso escafoide, que é esse aqui embaixo, e também com o trapezoide, que é esse aqui, que está bem do ladinho do trapézio. Além disso, a gente tem o osso trapezoide, que é esse que eu estou apontando aqui agora. Ele é bem parecido com o trapézio e ele vai se articular com o segundo metacarpo, que é esse daqui, com o trapézio, como já tinha dito antes, também com o escafoide, que é esse osso aqui, ele também se articula, e vai se articular também com o captato, que é esse que está do lado dele. Além disso, a gente tem o osso captato, que é esse aqui. Ele vai ser o maior osso do carpo e ele é o primeiro a se ossificar. E também ele vai se articular com o terceiro metacarpo, que é esse que eu apontei aqui bem grandão, com o trapezoide, que é esse daqui que a gente já falou anteriormente, com o escafoide, que é esse aqui, com o semilunar, que é esse aqui que eu estou apontando, e também vai se articular com o amato, que é esse osso aqui que eu estou apontando agora. Além disso, mais medialmente, a gente tem o amato e ele tem um processo chamado âmulo do amato, que é um processo em forma de um gancho, um ganchinho, bem proeminente, e ele vai se articular com o quarto metacarpo, que é esse aqui, com o quinto metacarpo, que é o que eu já estava tentando apontar antes, e também vai se articular com o captato, que é esse daqui, né, o maior osso, e também com o osso piramidal, que é esse aqui, que a gente vai falar depois. Bom, nós temos também agora, vamos falar um pouquinho sobre a fileira proximal. E vamos aproveitar aqui a deixa e falar desse primeiro osso aqui, o osso escafoide, também chamado de osso navicular, porque dizem, né, que ele tem uma forma de um navio, bem parecido com um barco, na verdade. Ok, né? Eu não consigo ver muito bem, mas apesar que aqui é só um desenho, não tá não tá bem parecido com a realidade, tá, na verdade, de uma forma mais didática do que parecido com a realidade. Mas se vocês forem procurar dentro do Atlas mesmo, eles acharam que esse osso era bem parecido com um navio. E aí, por isso, chamaram de navicular, ou escafoide. E esse é o maior osso da fileira, dessa fileira aqui, né? O maior osso entre os ossos do carpo é o captato, mas o dessa fileira proximal é o escafoide, e ele vai ter o suprimento sanguíneo por um ramo da artéria radial.
E ele é o osso dos ossos do carpo mais fraturado, gente, isso é importante. E quando ele é fraturado, a pessoa vai sentir dor na face lateral do punho durante a dorsiflexão e a abdução da mão. E também vai sentir dor a palpação da tabaqueira anatômica, que a gente vai falar um pouquinho depois. E esses são os sinais de que a pessoa pode ter fraturado o escafoide. E ele ocorre bastante, principalmente quando a pessoa cai numa forma que a mão esteja hiper estendida. E aí cai com a palma da mão, esse osso acaba fraturando, enfim. E aí tem toda essa decorrência. Nós também temos o osso semilunar, que está bem aqui do lado do escafoide. E ele tem uma forma de lua e ele vai se articular com o rádio. E ele também está sujeito a luxações pela hiperextensão do punho. É o osso que mais tem luxações no local. E essa luxação pode acabar afetando o nervo mediano, que está aqui em proximidade. Nós também temos o osso piramidal, ele está bem aqui. Ele é chamado de piramidal porque ele tem uma forma de pirâmide e ele vai se articular com o disco articular da articulação radionar distal. Nós também temos o osso pisiforme, que é um osso pequeno. Ele tem forma de ervilha e ele é o último a se ossificar. Ele é bem facilmente palpável e móvel. Quando você tenta palpar e mexer nele, ele se mexe facilmente. Procurem aí esse osso, tá? E agora falando da tabaqueira anatômica, que é o que eu já tinha prometido para vocês. Ela vai ser delimitada pelo tendão do extensor curto do polegar e do abdutor longo do polegar. Aqui, gente, vai ser a delimitação anterior. Deixa eu colocar um A de anterior aqui, da tabaqueira. O extensor curto do polegar, que é esse aqui, é mais facilmente palpável. Já esse aqui não é tão facilmente palpável, mas mesmo assim dá para se palpar. E mais posteriormente, tem o tendão do extensor longo do polegar, que é esse daqui, que também dá para palpar facilmente. A tabaqueira anatômica é muito mais visível durante a extensão total do polegar. Isso vai fazer com que os tendões puxem para cima e aí você consegue palpar e visualizar bem mais facilmente. Eu coloquei aqui esse desenho. Aqui no meio vocês conseguem ver como se fosse um fundo em triângulo. E aqui do lado vocês vão conseguir ver na mão de vocês essas proeminências, que vão ser principalmente o tendão do extensor longo do polegar e o tendão do extensor curto do polegar. No assoalho da tabaqueira anatômica vai ter os ossos escafoide, principalmente, e também o trapézio. E ele vai ser cruzado, esse assoalho, pela artéria radial, que está ali em proximidade também. Bom, aqui tá as minhas referências. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, @medicinaemdesenho. Tô esperando vocês lá, espero que tenham gostado e, por favor, deixem seu like. Beijos e até a próxima aula!